Meus irmãos e amigos, bem-vindos ao nosso quinto dia da nossa jornada espiritual. Espero que você, como eu, esteja realmente desfrutando uma experiência transformadora na pessoa do Espírito Santo e que a graça do nosso Deus, que a manifestação do Espírito Santo realmente te conduza a uma vida vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Obrigado pelos likes, obrigado pelo compartilhamento. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. Louve a Deus e prepare-se para a mensagem de hoje, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo. Meus amados, vamos orar? Querido Deus e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua justiça e misericórdia. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado porque no Espírito Santo nós podemos ter uma vida renovada e transformada. E nessa jornada espiritual, Senhor, queremos que o Senhor mexa conosco, que o Senhor realmente nos incomode, para que nós possamos desejar ter uma vida santa, uma vida pura, uma vida perfeita na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos vencer o egoísmo, vencer o orgulho, e que possamos deixar que o Espírito Santo realmente nos conduza de glória em glória até alcançarmos a perfeição em Jesus Cristo. Fala conosco nessa hora, Senhor. Visite as famílias dos nossos amigos e irmãos. Visite as famílias, ó Deus, de todos aqueles que assistem às minhas mensagens. Que a graça e o Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo e o Espírito Santo, visite a sua casa e derrame bênção sem medida sobre o seu lar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus amados, vamos para o estudo da Bíblia. E hoje nós vamos estudar 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Eu já disse a vocês que não existe reavivamento, não existe reforma sem oração. Infelizmente, nós temos hoje uma igreja, e eu falo como adventista do sétimo dia, que não gosta de orar. Essa é uma realidade, infelizmente, é uma realidade na nossa igreja. Um exemplo para todos nós, antes da gente ler o texto da Bíblia. Quando você visita alguém, e eu sei que você visita os seus amigos, suas amigas, seus familiares, você às vezes passa até o dia inteiro lá com eles, comendo um churrasquinho, né, fazendo um piquenique, fazendo uma confraternização familiar. Vocês no final, ou durante, ou na chegada, tiram juntos um momento para a oração?
Eu, na minha caminhada desses 33 anos como adventista, eu não tenho visto isso. Eu tenho lutado comigo mesmo para que, ao final de uma conversa no celular, ao final de uma conversa na casa de alguém, eu já disse em vídeos anteriores que eu gosto de visitar pessoas, né, para orar. Mas essa não é uma característica da nossa igreja. Existem muitas igrejas evangélicas aí que têm de sobra essa característica. Eles gostam de orar, eles estão sempre orando, né? Infelizmente tem lá as suas falhas, né, em outros aspectos dos princípios bíblicos, mas essa não é uma falha em muitas igrejas evangélicas. Mas infelizmente na nossa, nós não temos essa característica. Agora, se nós queremos viver uma vida de arrependimento, de transformação do caráter, e realmente queremos ser cheios do Espírito Santo, veja o convite de Deus para a gente qual é. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Diz assim, versículo 14, desculpe. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja, tem 4 verbos aqui. 4 verbos. E vamos analisar cada um desses verbos. Primeiro verbo, se humilhar. Segundo verbo, orar. Terceiro verbo, buscar. Quarto verbo, converter. Se converter. Então, 4 palavrinhas. E é o convite de Deus para nós. Primeira delas, se humilhar. A palavra humilhar aqui, ela está diretamente relacionada ao arrependimento. Se você ler as bem-aventuranças de Jesus Cristo, ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. E os humildes de espírito são aqueles que reconhecem que é pecador, que ele não consegue produzir justiça própria, que ele não consegue ser bom, ele não consegue ser santo, ele não consegue ser perfeito sem a ação de Deus na vida dele. Ele chora, ele clama a Deus porque ele se humilha diante de Deus, ele rasga o coração diante de Deus porque ele não consegue fazer o que é certo sem uma ação de Deus na sua vida. Então esse Deus está pedindo. Deus está chamando a mim e a você. Se o meu povo, se você, Renivaldo, se você, Maria, se você, Adriana, se você, João, se você, André, se você, Pedro, se você, Tiago, se você... Coloque seu nome aí. Edileuza, Marileuza, Edna, Edilza. Se você se humilhar, ou seja, o convite de Deus é para quê? Para eu me arrepender. E nós vimos na mensagem de ontem o quê? Quem é que produz o arrependimento em mim? É Deus. Então eu preciso deixar Deus mostrar para mim essa carapaça, essa vida sem sentido, essa religião descaracterizada. Eu preciso deixar Deus mostrar a minha hipocrisia religiosa. E aí eu me quedo diante dele. Senhor, realmente eu não valho nada. E aí eu cito como exemplo o publicano. O publicano foi para a presença de Deus. E o que foi que ele disse? Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele nem sequer tentou argumentar com Deus qualquer bondade que tivesse no coração dele. A religião do coração para ele não tinha valor nenhum. Ele estava desesperadamente perdido e disse para Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Então Deus nos convida ao verdadeiro arrependimento, essa humilhação, esse reconhecimento de que nós estamos perdidos sem a ação de Deus na nossa vida. Segundo verbo, orar.
uma vez que eu reconheci a minha situação, uma vez que eu reconheci a minha miserabilidade, eu agora caio de joelhos diante de Deus para pedir a Deus que interceda, que me transforme, que faça um milagre na minha vida. Eu tenho visto hoje muita gente pedindo oração na igreja. Eu oro por todas as pessoas, inclusive hoje, 5 horas da manhã, meu relógio já está programado nesses 40 dias, das 5 às 6 da manhã, além de postar o vídeo de motivação para a nossa jornada, eu me ajoelho diante de Deus e passo 1 hora com Ele ali, lendo o Espírito de Profecia, lendo um livro. Eu estou lendo o livro Revolução do Espírito, estou lendo a Bíblia, as 3 meditações. Então eu leio, mas ali com 2 ou 3 períodos de oração por mim e por nós. Gente, eu preciso de um milagre na minha vida. E eu quero que outras pessoas orem por mim. Eu fico muito feliz quando alguém diz que orou por mim. Mas eu estou orando por mim também. Então, eu quero orar e jejuar por você. Deixe seu nome nos comentários, assim, Renivaldo, eu quero que você ore tal dia, sexta-feira, dia tal, eu quero que você ore por mim, porque eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou tomar uma decisão importante, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou fazer uma investida, eu vou entrar num processo judicial, então eu quero a tua ajuda, eu quero a tua oração. E nesse dia você vai estar orando, e eu vou estar orando por você, e vou estar jejuando por você. Gente, a gente precisa demais da oração. Se você observar bem na Bíblia, se você fizer uma análise dos textos bíblicos, a nota tônica dos vencedores na Bíblia era uma vida de oração. Noé era um homem de oração, Enoque era um homem de oração, Elias, o grande baluarte que fez descer fogo do céu, era um homem humilde, que se quedava diante de Deus, e ele disse, e diz Tiago capítulo 5, versículo 16, que ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas era um homem de oração. Como é que você quer ser um vencedor na fé? Como é que você quer ser um vencedor na vida espiritual sem dedicar tempo para a oração? Lembre-se do que eu já disse nessa jornada. Não haverá reavivamento na igreja, não haverá reavivamento nesse mundo, não haverá uma transformação desse mundo sem crentes transformados por uma vida de oração. Eu e você estamos sendo convidados por Deus. E no vídeo que eu coloquei, Deus precisa de você. Se você não assistiu ainda, assista, porque Deus precisa de você onde você está, porque Deus quer realizar uma grande obra aí onde você está, e para isso Deus quer converter você, Deus quer levar você ao arrependimento, a uma vida transformada, uma vida de oração, para que o Espírito Santo unja você com poder para você fazer uma grande obra onde você está. Mas nós jamais seremos vencedores, nem na luta pessoal, nem nos problemas que eu enfrento diariamente. Eu serei um vencedor sem deixar o Espírito Santo agir em mim. E sem ter uma vida de comunhão e oração. Assista a minha série aí, um chamado à oração, e você vai entender o que eu estou falando. Deus precisa hoje de homens e mulheres de oração. Então, Deus precisa de homens e mulheres de oração. Calejar os joelhos diante de Deus. Jesus Cristo era um homem de oração, ele nem precisava. Se você ler no livro de Lucas principalmente, você vai encontrar Jesus Cristo de joelhos. A oração, meus irmãos, é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros dos céus, de onde virá para nós toda a sorte de bênçãos. E o Espírito Santo está ansioso para tomar posse daquele que for achado em oração.
Se você observar bem as três tentações de Jesus Cristo lá no deserto, antes do diabo tentar Jesus Cristo, ele passou 40 dias em oração. Antes dele realizar a cura da mulher surpreendida em adultério, ele passou a noite em oração. Veja, então a oração é o remédio para muitos dos nossos problemas. E qual é o problema, Renivaldo, que a gente não vê esses problemas resolvidos? Um dia os discípulos ficaram na parte baixa de Cafarnaum, lá da Galileia, enquanto Jesus subiu ao monte com 3 outros discípulos. Passou a noite lá, e lá Jesus Cristo teve um encontro com Moisés, teve um encontro com Elias, e no amanhecer daquele dia eles passaram a noite ali, né? Jesus Cristo recebendo orientação e conforto desses 2 baluartes da fé, que era Elias e Moisés. E você encontra isso no capítulo 17 de Mateus. Aí quando Jesus Cristo desce, os discípulos cá embaixo estavam tentando expulsar o demônio de uma criança, e eles não conseguiram. E aí quando Jesus Cristo chegou perto deles, eles disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus Cristo expulsou o demônio por uma palavra: sai dele, e pronto, acabou. O demônio foi embora. E eles depois perguntaram a Jesus Cristo: por que nós não podemos expulsá-lo? Qual foi a resposta de Jesus Cristo? A fé de vocês é tão pequena que vocês nem sequer se dão o trabalho de jejuar e orar. O que faltava na vida daqueles discípulos? Oração e jejum. Então, falar de oração, o texto de Crônicas diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que eles são fracos, esse povo é fraco, esse povo é defeituoso, esse povo é cheio de falhas. Então nós precisamos reconhecer essas falhas. Segunda coisa, orar. Se o meu povo orar, veja que aqui a expressão está no infinitivo imperativo. O que significa que Deus está dizendo: falta na vida de vocês esse hábito. E Ele está nos dando uma ordem. O imperativo é uma ordem. Se o meu povo orar, se o meu povo desenvolver o hábito da oração, eu vou manifestar poder na vida deles. Meus amados, hoje o que está faltando na nossa vida, se está faltando poder nas nossas pregações, se está faltando poder no nosso trabalho missionário, se está faltando poder nas nossas programações na igreja, é resultado da falta de oração. É tudo porque nós não oramos. Nós somos bons em planejar, somos bons em fazer ótimas programações, mas nós somos bem lerdos, bem tardios em realmente fazer um programa pautado na oração. Eu já dirigi vários evangelismos, né? Foram quase 10 anos trabalhando como evangelista e pastor auxiliar da igreja. Então, conferência, estudo bíblico, era uma constante na minha vida de 96 a 2007, a 2006. 2007 já nem tanto, mas diminui bastante, mas até 2007, até abril de 2007, realmente eu era efetivo nessa questão de fazer programas para a igreja. E acredite, nunca fiz um evangelismo sem ter um programa de oração paralelo na igreja. Não falo isso para me gabar, não, mas, e lógico, muita gente diz assim: mas você orou tanto, fez evangelismo com períodos de oração, e os seus evangelismos batizou poucas pessoas. É verdade. Eu fiz um evangelismo em uma cidade, por exemplo, lá em Nossa Senhora da Glória. Nossa, tinha muita gente para se batizar,
Mas o Espírito Santo disse que só uma pessoa iria se batizar. E essa uma pessoa fundou a igreja ali naquele lugar. Hoje nós temos uma igreja com várias pessoas, com mais de 30 pessoas, são 38, se eu não estou enganado. Nasceu de uma pessoa. E Camaçari também fiz um evangelismo e o Espírito Santo disse só batiza uma. E batizou uma e lá tem uma igreja. Itabaiana, fizemos um evangelismo em Itabaiana, não batizou ninguém. Mas 4 pessoas decidiram seguir e guardar os mandamentos. E desses 4, hoje nós temos uma igreja. Então, o importante é que você pense que todo o seu trabalho tem que ser pautado na oração. Jesus Cristo nos deu exemplo. O exemplo máximo da gente de uma vida de oração é Jesus Cristo. Ele não fazia nada sem oração. Nada. Todo o ministério de Jesus Cristo está pautado na oração. Tanto é que os discípulos, quando viram Jesus Cristo com aquele hábito de orar, ele dizia, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, né? Ensina-nos a orar. Então nós precisamos aprender a orar. Eu posso fazer uma live depois sobre a questão desse aprendizado da oração, porque infelizmente muitas nossas orações, a Bíblia primeiro diz, Romanos 8, versículo 28, que a gente não sabe orar. Mas graças a Deus o Espírito Santo está como nosso auxiliar, como nosso intercessor, para nos ajudar, para interceder por nós, para que transforme as nossas orações débeis em orações poderosas. Agora nós precisamos orar. Eu sempre digo que o grande problema de Deus não responder aos nossos problemas, de Deus não resolver os nossos problemas, é que a gente não ora. E quando a gente ora de qualquer jeito. Ora por orar, ou pede para outras pessoas orar por nós. Eu posso pedir para outra pessoa orar por mim, eu devo pedir para outras pessoas orar por mim. Paulo diz que nós devemos orar uns pelos outros, e viver e interceder uns pelos outros. Mas eu tenho que primeiro fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Tá certo? O terceiro ponto da mensagem de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, é buscar. Se o meu povo, segundo Crônicas 7, verso 14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e me buscar. E aí você preste atenção no que eu vou dizer para você. Observe o que o texto está dizendo. Buscar a Deus. Primeiro o texto está realmente me repreendendo, dizendo que eu não tenho o hábito de buscar a Deus. Se Deus está pedindo para eu buscá-lo, e Isaías capítulo 55, se eu não estou enganado, o versículo 7 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O que isso significa? Significa que eu posso estar na presença de Deus, na casa de Deus, mas não estar buscando a Deus. Voltando ao exemplo do fariseu, ele estava no templo, não estava? Estava ali orando no templo, mas o texto diz que ele não estava orando a Deus. Então ele não estava na presença de Deus. Quando Abraão começou a tomar várias decisões erradas, uma delas foi a de casar com a egípcia, né? E mentir 2 vezes lá que a esposa não era a esposa, que era a irmã dele e tal. O anjo do Senhor apareceu a ele, que era o Senhor Jesus Cristo, apareceu a ele e disse, Abraão, ande na minha presença e você será aperfeiçoado. Ou você será perfeito. Então significa que buscar a Deus, aqui tem 2 viés. O primeiro viés é que eu preciso ter necessidade de Deus. Necessidade de viver para Deus e para a glória de Deus.
viver na presença de Deus. Ah, mas eu vou à igreja, eu oro, eu prego. Não quer dizer nada. Em muitos de nossos cultos, na igreja ou em qualquer outro lugar que a gente realize culto, muitas vezes Deus nem está presente. Porque a sua presença não é invocada. Sua presença é citada, mas ela não é invocada. E às vezes o nosso comportamento na presença de Deus, a gente trata como se ele não estivesse ali. Quando eu vou à casa de Deus e eu começo a bochichar, cochichar no ouvido de um, de outro, entrar e sair da igreja, ficar entrando e saindo. Vou 2, 3 vezes no banheiro, vou 2, 3 vezes no bebedouro, fico lá fora batendo papo. O que significa? O que os anjos entendem com esse meu comportamento? Ele não está na presença de Deus. Então eu senti essa necessidade de me colocar na presença de Deus. Quando Davi teve um problema lá do censo, diz o texto que ele se colocou de joelhos na presença de Deus e disse: Senhor, foi eu que pecou, não foi o povo. Por que o Senhor está castigando esses pobres, essas pobres pessoas? Eles são inocentes. Eu pequei, então castigue a mim. E o anjo apareceu, Davi viu o anjo, e ele mais que depressa rasgou suas roupas, correu para onde o anjo estava e fez sacrifícios, e ali a praga cessou. Ezequiel estava com problema, recebeu uma carta de Senaqueribe dizendo que ia destruir Jerusalém. Ele pegou a carta, rasgou as roupas, entrou, se colocou na presença de Deus. E ele disse, rasgou agora o seu coração, dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu já mandei presente para esse rei e ele não quer me deixar, diz que vai destruir a nossa cidade e que nem o Senhor pode impedir. Enquanto Ezequias estava orando ali, um anjo do Senhor foi lá no exército de Senaqueribe e 184 soldados da Síria morreram, foram assassinados pelo anjo. O anjo matou 184 mil naquela noite, enquanto Ezequias estava de joelhos buscando a presença de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, então nós não temos o hábito de buscar a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que realmente nós temos a alegria de ir para a presença de Deus? Buscar a presença. Diz o Salmo, né? Eu não me recordo do Salmo agora. Diz: buscai a minha presença. Jeremias diz, Jeremias 29, versículo 11: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Como é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Agora, a segunda coisa, além de eu sentir vontade, desejo, necessidade de buscar a presença de Deus, eu não posso desprezar que a melhor forma de achar a Deus, de buscar a Deus, é estudando a sua palavra. Meu irmão, minha irmã, quantos dias tem que você não abre a palavra? Quanto tempo você gasta com Deus, na presença de Deus, estudando a sua palavra? Não venha me dizer que você está buscando uma revelação de Deus. Ninguém pode achar uma revelação de Deus que vá além da palavra. Deus jamais vai se manifestar além da sua palavra. Se você quer conhecer a Deus, se você quer comungar com Deus e você despreza a palavra, você nem está na presença de Deus e nem está buscando a Deus. Às vezes eu fico um pouco preocupado, e às vezes eu cito isso, né? Que hoje nós estamos citando Deus nas mensagens aí, mas nós não estamos apresentando a Deus.
Hoje, a maioria dos pregadores nem abre a Bíblia. Começa contando histórias e termina contando histórias, e no meio das histórias ele conta. Eu não vou ler o texto não, porque o texto é muito comprido, mas eu vou contar aqui a história de Raabe. Veja o que diz, o que Deus pede para mim e para você no livro de Isaías, capítulo 4, versículo 16. Isaías 4, 16. Não, Isaías 4 não. É 34, desculpa, 34. 34, verso 16. Veja, buscai no livro do Senhor e lede. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhum destas criaturas falhará. Nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o Espírito Santo mesmo o efetuará. Isaías 34, versículo 16, está dizendo que para eu conhecer a Deus, para eu buscar a Deus, o Espírito Santo precisa me ver buscando na palavra. Jesus Cristo estava começando a juntar os seus discípulos, e eu disse na mensagem de Deus precisa de você, que Filipe achou Natanael. Pedro achou a Filipe, Filipe achou Natanael, Natanael achou João e Tiago. E quando quando Filipe falou com Natanael, olha, nós achamos o Messias. Aí ele disse, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse para ele, vem e vê. E quando Natanael chegou perto de Jesus Cristo, Jesus Cristo disse para ele, eis aí um verdadeiro israelita. Ele tomou um susto. Como é que o Senhor me conhece? Aí ele disse, eu vi você debaixo da figueira, lendo a palavra antes de Filipe chamar você. Oh, meus irmãos, isso chega a me arrepiar. Deus estava vendo Natanael debaixo da figueira estudando a palavra. O Espírito Santo precisa achar eu e você debruçado diante da palavra do Senhor. Se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer os planos de Deus para a sua vida, se você quer ter uma vida poderosa e cheia do Espírito Santo, Isaías capítulo 34, verso 16 diz que o Espírito Santo é o que efetua essas coisas em nós, porque Deus diz, busque a palavra, busque a palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, orar e me buscar. Oh, meus irmãos, passe a buscar a Deus. Separe uma hora na madrugada, separe uma hora ao meio-dia, separe uma hora às 9 da manhã, às 3 da tarde, ao pôr do sol, mas separe um tempo para você buscar a Deus. Não pense que você vai receber as bênçãos de Deus sem você se colocar na presença de Deus. Como é que você quer se molhar se você não vai para a chuva? Tem muita gente andando de guarda-chuva, Deus querendo derramar bênçãos na igreja, e muita gente de guarda-chuva. Esses guarda-chuvas são os nossos hábitos, nossos erros, nossas falhas, nossa negligência, nosso comodismo, nossa procrastinação. Ah, mas eu acho a leitura da Bíblia tão chata. Claro. Sem o Espírito Santo, meu irmão, você não vai conseguir gostar da Bíblia de jeito nenhum. Sem o Espírito Santo, a Bíblia é como um pão sem sal e sem açúcar. Faça um pão e não coloque nem sal e nem açúcar. Veja se você consegue comer.
Faça um arroz ou frite um ovo e tente comer sem açúcar, sem sal. Eu, no caso, lá em casa, eu ainda boto cominho, né? Tente comer um ovo sem tempero nenhum. Que gosto tem? Gente, nós precisamos do Espírito Santo para sacudir a nossa vida e nos levar a sentir prazer nas coisas de Deus. Você não tem prazer nos cultos da igreja, você não tem prazer no culto familiar, você não tem prazer no estudo da Bíblia. Sua lição, você compra a lição, mas ela fica fechada o trimestre inteiro. Você chega na igreja, você nunca responde 7 porque você não estuda a lição, porque você não tem prazer na palavra de Deus. Falta o Espírito Santo. Como é que eu vou conhecer a Deus sem abrir a palavra? E como é que eu vou abrir a palavra sem sede e sem fome? Jesus Cristo diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça. Precisamos ter fome, meus irmãos. Isaías 56, Deus diz o quê? Isaías 55. Vinde, você que tem sede, vinde às águas. Você que tem fome, vinde a mim. E comprai vinho e leite, sem dinheiro, sem preço, mas é o Espírito Santo que tem que abrir o meu coração e me colocar o desejo de aprender de Deus e estudar a sua palavra. E quando eu aprendo a estudar a palavra, é impossível você ter uma comunhão com Deus, desfrutar de um momento a sós com Deus, de aprender de Deus e não querer espalhar para outras pessoas. Eu li, num livro que eu estou lendo aí, Passos para o Reavivamento, eu li a história do Gao Tse-lá, lá da China, um homem analfabeto. Ele se converteu, ia para a igreja, e ali começou a se sentir incomodado, porque ele via as pessoas lendo a Bíblia, as pessoas explicando a Bíblia, e ele começou a chorar diante de Deus. Ele se ajoelhou diante de Deus um dia e disse: Senhor, eu quero ler a Bíblia, eu quero pregar, eu quero falar do Senhor para as pessoas, mas eu não sei ler, eu não tenho nada para oferecer para as pessoas. E quando ele abriu os olhos, ele ouviu uma voz dizendo: leia o Salmo 65. Ele disse para o Espírito Santo: eu não sei ler. Mas o Espírito Santo insistiu: leia o Salmo 65. Ele pegou a Bíblia, folheou a Bíblia, ele conhecia os números, né? Abriu a Bíblia, achou o Salmo e foi até o 65 e começou a ler. E ele leu uma vez, ele leu duas, ele leu três, e aí ele começou a gritar de alegria. Aí agora, sabe o que ele fez? Ele ficou tão feliz, mas tão feliz por ter conseguido ler o Salmo 65, que ele saiu contando para todo mundo daquela vila que Deus ensinou ele a ler. Deus me ensinou a ler, Deus me ensinou a ler. E acredite, só com essa frase, Deus me ensinou a ler, ele levou naquele ano, naquele primeiro ano que ele se tornou adventista, ele levou 180 pessoas aos pés de Jesus Cristo. Só com essa frase, Deus me ensinou a ler. Mas como foi que ele conseguiu ler? Primeiro ele buscou a Deus. Ele foi para a igreja, mas ele não estava entendendo nada, porque a sua mente estava fechada. Mas quando ele foi para a presença de Deus e disse: Senhor, eu tenho um problema, eu quero ser uma bênção aos outros, mas eu não tenho prazer na Bíblia porque eu não sei ler. E ele começou a ler. A partir daquele dia, todos os dias ele lia a Bíblia, e em um ano ele levou 180 pessoas aos pés de Jesus Cristo. Ou melhor, ele trouxe, né? Porque ele já estava nos pés de Jesus. Oh, meus irmãos, nós precisamos ter sede da palavra, sede de Deus, sede da verdade. Se você não tem prazer nas coisas de Deus, está faltando alguma coisa na tua vida, meu irmão, está faltando alguma coisa na tua vida, minha irmã, abra os teus olhos, porque alguma coisa está errada. Isaías diz: buscai no livro do Senhor. Jeremias, ele disse no capítulo, se eu não estou enganado, no capítulo 17, achadas as tuas palavras, eu as comi e elas me foram gozo e alegria para o coração. João, no Apocalipse capítulo 10,
um anjo deu a ele um livrinho, ele disse, coma, e ele comeu o livro, ele disse, na minha boca esse livro é doce como mel. Meus irmãos, o que é a Bíblia para você? Ah, eu não conheço a Deus, eu não sei nada de Deus, e quando as pessoas perguntam para mim, eu baixo a cabeça porque eu não tenho resposta para dar. Sabe por quê? Porque você não tem uma experiência com a palavra. Deus diz para Abraão, ande na minha presença. Agora, como é que nós podemos buscar a Deus sem ler a Bíblia, meus irmãos? Como é que nós podemos buscar a Deus sem ter comunhão diária com Ele? A quarta coisa lá de Crônicas, segundo Crônicas 7, verso 14, diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter, meu Deus, por que que o Senhor insiste nesse negócio de dizer que eu não sou convertido? Eu já tenho 30 anos de batizado, meu Deus, por que que o Senhor insiste em dizer que eu não sou convertido? Porque Provérbios 16, 14 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim são caminhos de morte. Meus irmãos, converter aqui significa abandonar os meus maus caminhos. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 diz, abandone o perverso os seus maus caminhos e se converta, porque morreríeis, ó casa de Israel. Deus quer que a gente se converta das nossas más atitudes, dos nossos maus hábitos, das nossas más ações, dos nossos maus caminhos, e se converta para aquilo que Deus aprova e que Deus agrada, ou que agrada a Deus. Lembra da mensagem de ontem, Romanos 12? Deus, Ele quer colocar em nós um novo coração, uma nova mente, para que a gente aprenda a deixar o errado e seguir o certo. Se converter aqui é isso. É você parar de fazer o errado, porque é errado, e começar a agir certo. Lembra da história de Caim? Não é, se você fizer o que é certo, eu aprovo você. Se você andar na verdade, eu aprovo você. Ande na minha presença. Busque a minha face. Buscar a face de Deus é conhecer a palavra. E Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo 4, né, que a salvação é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Você conhece o Deus que você serve? Ou quando as pessoas dizem que Deus é mau porque ele no Velho Testamento permitiu que caísse fogo lá em Sodoma, como é que você explica um Deus desse que diz que é amor e traz fogo para 50 soldados lá? Elias mandou cair fogo sobre 50 soldados e todos eles foram queimados na hora, na presença de Elias 2 vezes, ou seja, 100 soldados. Que Deus é esse? E a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é justiça, que Deus é paz, Shalom, Deus é Shalom, Deus é Adonai, misericordioso, compassivo, paciente. Que Deus é esse? Você precisa estudar a palavra. Você precisa ter fome e sede da palavra e se converter. Se converter é parar de achar que você sabe alguma coisa quando você não sabe nada. É parar de você seguir um hábito que Deus já disse que é errado. Então Deus diz para mim, Renivaldo, se converta. Converta-se. E aí eu vou curar você. Veja que no final do versículo 7 de Crônicas, Deus diz claramente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar e se humilhar, orar, me buscar e se converter, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou sarar a sua terra, aqui no caso, vamos colocar aqui,
Deus é assim, Deus está dizendo para Renivaldo, Renivaldo, se você se humilhar, que é se arrepender, se você orar, né, desenvolver um hábito de me buscar, se você se converter, eu vou curar você física, mental e espiritualmente. Ou seja, eu vou tornar você uma bênção. Lá em Êxodo capítulo 16, Deus disse para todos os filhos de Israel: se vocês guardarem a minha palavra, se vocês fizerem o que eu mando e fizerem o que me agrada, eu curarei vocês, porque eu nem permitirei que nenhuma doença venha sobre vocês, como eu enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. Deus está dizendo para mim hoje e para você: se você me buscar, se você se humilhar, se você orar, se você me buscar e se você se converter, eu vou curar você. Meus irmãos, está faltando bênção na tua vida? Deus está te chamando para humilhar-se, se arrepender, orar, buscar e se converter. Se arrepender, orar, buscar e se converter. E aí Deus diz: eu vou fazer um milagre na sua vida. E esse milagre aqui, de acordo com o Novo Testamento, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, como diz Jeremias. Deus disse, Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 11. Todo aquele que pede, recebe. Todo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E Deus dará a vocês o Espírito Santo. Está faltando bênçãos na nossa vida? Por quê? Está faltando o Espírito Santo. E por que está faltando o Espírito Santo? Porque a gente não ora, porque a gente não se converte, a gente não se arrepende dos nossos maus caminhos, a gente não busca a Deus como deveria. Os nossos cultos são vazios, a gente vai para a igreja, parece que está passando num parque de diversão, entra e sai da igreja. A gente não para ouvir o que Deus tem a falar, mesmo com o pregador sendo mais simples que Deus colocou lá no púlpito. Quem sabe Deus colocou só para falar só com você. Não colocou para falar com nenhuma outra pessoa. Ele colocou o pregador lá só para falar com você. Mas você não deu atenção porque o inimigo tirou a sua atenção. Ele fez você levantar do banco, ele fez você ficar conversando, ele fez você ficar atendendo o celular dentro da igreja. Tem um irmão lá no Tocantins que ele disse que o celular dele é ateu. Então ele não leva o celular para a igreja. O celular é ateu. Ateu não acredita em Deus, então ele não leva o celular para a igreja. Eu levo, porque a minha lição está no celular. A Bíblia está no celular. Eu tenho vários livros do Espírito de Profecia no celular. Eu levo para a igreja. Não estou dizendo que você não pode levar o celular para a igreja. Agora, ficar nas redes sociais durante o culto, não vem me dizer que você está buscando a Deus, não, que não está. Pelo amor de Deus. E é disso, essa jornada, gente, essa jornada está mexendo comigo, porque Deus está mandando está saindo da minha boca uma palavra que nem jamais imaginei. Mas é isso. A jornada é para isso. Se você quer despertar, se você quer acordar espiritualmente, se humilhe, ore, busque e se converta. E se você quer isso para a sua vida hoje, ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, porque em Jesus Cristo nós podemos achar a vida eterna. E o Senhor mesmo é que nos convida a buscá-lo. Buscá-lo através da nossa humilhação pessoal, da nossa conversão, do estudo da palavra, da oração. Ajude-nos, ó Deus, a realmente ter um encontro com Jesus Cristo no Calvário e que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Arranque esse coração de pedra e coloque um coração de carne capaz de amar e obedecer a Tua palavra. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.